O mundo inteiro acredita numa mentira. Uma mentira que custou bilhões de dólares, que moldou economias inteiras e que colocou nações inteiras umas contra as outras. Acreditam que o futuro da mobilidade elétrica depende de um metal raro, extraído de minas profundas na Austrália, na América do Sul e na África. Acreditam que sem lítio, não há carros elétricos. Acreditam que quem controla o lítio, controla o século XXI. A China acabou de provar que isso é falso. No dia 18 de maio de 2026, a BYD, a maior fabricante de veículos elétricos do mundo, anunciou a produção em massa da primeira bateria de sódio para automóveis. Zero lítio, zero cobalto, zero níquel. E o mais chocante, o custo por quilowatt-hora é 35% inferior ao das baterias de lítio mais baratas do mercado. Este anúncio não foi uma experiência de laboratório. Foi uma declaração de guerra. Durante anos, a narrativa foi clara. O lítio é o novo petróleo. Os preços dispararam de $5.000 por tonelada em 2020 para mais de $80.000 em 2022. Empresas ocidentais correram para garantir concessões mineiras. Os governos europeus aprovaram leis para acelerar a mineração. Os Estados Unidos lançaram o Inflation Reduction Act com centenas de bilhões em subsídios para garantir a cadeia de abastecimento. E a China observou. Não porque estivesse desesperada, porque já sabia o que ia fazer a seguir. Enquanto o mundo ocidental corria atrás do lítio, a China construía em silêncio a maior capacidade de produção de baterias de sódio do planeta. Em 2024, a Cato, a maior fabricante de baterias do mundo, já tinha patenteado mais de 1.200 tecnologias relacionadas com sódio. A BYD, em 2025, abriu a primeira linha de produção dedicada exclusivamente a baterias de sódio, na província de Jiangsu. E em maio de 2026, apresentaram os primeiros veículos de produção com esta tecnologia. O que ninguém sabia, e que vai mudar tudo, é que este sal não é um substituto do lítio. É o fim do lítio. Esta não é uma corrida entre tecnologias. É uma corrida entre recursos finitos e recursos infinitos. O lítio é escasso. O sódio está em todo lado. Na água do mar. Na crosta terrestre. No sal que pões na mesa. A China encontrou a forma de transformar o elemento mais comum do planeta na arma mais poderosa da transição energética. E a América está a olhar para o que construiu em silêncio, sem saber como responder. O que vais descobrir a seguir vai destruir tudo o que pensava saber sobre carros elétricos, independência energética e quem realmente lidera o futuro da indústria automóvel. Porque esta história não começou na China. Começou num laboratório nos Estados Unidos, há mais de 30 anos. E o que aconteceu depois é um dos maiores erros de estratégia da história moderna. Agora, respira fundo. O que vais ouvir a seguir soa ficção científica. Mas aconteceu mesmo. Em 1966, a Ford Motor Company construiu a primeira bateria de sódio para automóveis da história. Sendo Ford, há quase 60 anos, os engenheiros americanos já tinham percebido o potencial do sal como fonte de energia. Mas o que fizeram com essa descoberta? Nada. Absolutamente nada. Guardaram-na numa prateleira e nunca mais a tiraram de lá. Enquanto isso, a China observava, aprendia, mais importante, construía. O que aconteceu no meio destes anos é uma lição de estratégia que vai doer aos americanos. A América teve a ideia. A China construiu a indústria. E a diferença entre uma ideia e uma indústria é de cerca de 740 mil milhões de dólares, o valor que a China investiu em baterias na última década. Para teres uma ideia, enquanto os Estados Unidos debatiam se deviam ou não apoiar a produção local, a China já tinha construído fábricas do tamanho de cidades inteiras. Spencer Gore, fundador da startup americana Bedrock Materials, visitou uma dessas instalações e descreveu-as como algo saído da ficção científica, com uma dezena de linhas de produção a operar remotamente, décadas à frente de tudo o que fizemos aqui. E acredita, não foi por falta de aviso. Em 2021, quando o preço do carbonato de lítio era de 50.000 yuan por tonelada, a China já estava a investir pesado em sódio. O preço do lítio disparou para 170.000 yuan por tonelada no início de 2026, uma diferença brutal quando comparada com o carbonato de sódio, que custa cerca de $200 por tonelada.
Achas que a China não sabia que isto ia acontecer? Sabia. E preparou-se. A América não se preparou. A Natro Energy, a startup americana de sódio mais financiada, recebeu 1,4 mil milhões de dólares para construir uma gigafábrica na Carolina do Norte. Em setembro de 2025, fechou as portas. O terreno nunca viu uma única fundação. Mas não é só uma questão de dinheiro. É uma questão de escala. Em 2024, a China produziu mais de 6 vezes o número de baterias que os Estados Unidos produziram. E quando tens essa escala, consegues inovar mais rápido, baixar custos mais depressa e dominar o mercado. A BYD investiu 10 mil milhões de yuan numa única linha de produção de baterias de sódio com capacidade anual de 30 gigawatts-hora. Para comparação, o consumo total de baterias de sódio em todo o mundo em 2025 foi de 9 gigawatts-hora. Ou seja, uma única fábrica chinesa produz, num ano, mais do triplo do que o mundo inteiro produziu no ano passado. Isto não é competição. Isto é dominação. Achas que a América ainda tem hipótese de recuperar o atraso? Ou já entregou as chaves deste futuro à China sem dar por isso? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Porque o verdadeiro choque ainda não chegou. O que vais descobrir a seguir é a química que vai quebrar o monopólio do lítio. E vai acontecer mais rápido do que qualquer analista prevê. E o mais assustador, não é uma tecnologia nova. É uma tecnologia que a China pegou, aperfeiçoou e está prestes a lançar como uma arma de destruição econômica em massa. Agora, prepara-te para a parte mais técnica e mais assustadora. O sódio não é um substituto pobre do lítio. É uma alternativa estratégica com vantagens que o lítio nunca terá. A primeira, o sódio existe em todo lado. Enquanto o lítio está concentrado em apenas alguns países, a Austrália, o Chile e a China, o sódio está na água do mar, no salgema, na crosta terrestre. É cerca de 1000 vezes mais abundante que o lítio. E custa cerca de $200 por tonelada, contra 170 mil yuan, cerca de $24.500 por tonelada de carbonato de lítio no início de 2026. Uma diferença de mais de 750 vezes. A segunda vantagem, a segurança. As baterias de lítio são inflamáveis. As de sódio, não. Em temperaturas de menos 40 graus Celsius, as baterias de sódio da Cato mantêm mais de 90% da sua capacidade útil. As de lítio, nessa mesma temperatura, ficam-se pelos 60%. Isto significa que os carros elétricos com baterias de sódio funcionam no inverno rigoroso do norte da China, na Sibéria, no Canadá, onde os carros de lítio falham. E a terceira vantagem, a carga. As baterias de sódio da Cato carregam 80% em 15 minutos. A BYD já tem linhas de produção com capacidade de 30 gigawatts-hora por ano, numa única fábrica em Qinghai. Mas o mais importante é o custo. E aqui, a matemática é brutal. Estudos do Instituto Fraunhofer mostram que as baterias de sódio podem custar entre 54 e 62 dólares por quilowatt-hora, tornando-as as mais econômicas do mercado. Compare com as baterias LFP de lítio, que atualmente custam cerca de 52 dólares por quilowatt-hora. A diferença é pequena agora, mas a escala vai mudar tudo. Quando as fábricas de sódio atingirem capacidade total, o custo pode cair para 20 ou 30 dólares por quilowatt-hora. E nesse momento, o lítio perde a guerra. Achas que a Cato e a BYD estão a apostar nisto por acaso? Não. Estão a apostar porque sabem que o futuro não é uma escolha entre lítio e sódio. É uma paisagem de duas estrelas, lítio-sódio, onde cada tecnologia ocupa o seu lugar. O lítio para carros de longo alcance. O sódio para armazenamento de energia, veículos urbanos, caminhões pesados e tudo o resto. E a China controla ambos. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Porque o campo de batalha real não é o laboratório. É a fábrica. E é lá que a China está a ganhar a guerra. Uma linha de produção de cada vez. Achas que esta guerra se decide nos laboratórios? Achas que é a química que vai separar os vencedores dos perdedores? Não. O campo de batalha real é a fábrica.
E é lá que a China está a ganhar a guerra, uma linha de produção de cada vez. Vamos aos números. Em 2026, a capacidade total de produção de baterias de sódio na China, já construída e em construção, ultrapassa os 320 gigawatts-hora. Só no primeiro semestre de 2026, foram adicionados mais de 80 gigawatts-hora de nova capacidade. Para teres uma noção do que isto significa, o consumo total de baterias de sódio em todo o mundo em 2025 foi de 9 gigawatts-hora. Ou seja, a China está a construir, num único ano, mais de 30 vezes o que o mundo inteiro consumiu no ano passado. A BYD, que já vimos, tem uma linha de produção de 30 gigawatts-hora em Qinghai que arrancou em julho de 2025 e que, em julho de 2026, estará em plena capacidade. A Cato, por seu lado, assinou em abril de 2026 um acordo de 3 anos com a Hyperstrong para fornecer 60 gigawatts-hora de baterias de sódio para armazenamento de energia. Isto não são protótipos. Não são planos. São contratos assinados, com datas de entrega, com fábricas a produzir. E não são apenas as grandes. A China está a construir um ecossistema completo. A nível de patentes, a Cato detém 87% de todas as patentes relacionadas com baterias de sódio, 4.804 patentes, contra 260 da BYD. Em 2024, a Cato registrou 3.284 novas patentes. Em 2025, mais 1.503. Isto significa que a China não está apenas a construir fábricas, está a construir muralhas legais à volta da tecnologia. Mesmo que a América consiga recuperar o atraso industrial, vai esbarrar no muro de propriedade intelectual que a China ergueu durante anos. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. O mais assustador: a China já está a exportar esta tecnologia para o resto do mundo. A Cato já tem fábricas na Alemanha, na Hungria e na Indonésia. A BYD está a construir na Turquia, no Brasil e na Tailândia. A China não quer apenas dominar o mercado chinês, quer dominar o mercado global. E está a construir fábricas em todo o mundo para garantir que isso acontece. Mas a América não está completamente morta. Há uma empresa chamada Peak Energy que, em 2026, conseguiu um acordo de 4,75 gigawatts-hora com a Jupiter Power e instalou o primeiro sistema de baterias de sódio à escala da rede no Colorado. É um passo minúsculo, comparado com o que a China está a fazer. E a Natron Energy, a startup americana de sódio mais financiada, fechou as portas em setembro de 2025, sem nunca ter construído a sua fábrica na Carolina do Norte. O dinheiro não chegou para competir com a escala chinesa. A verdade é que a batalha já não é sobre quem tem a melhor química. É sobre quem constrói as fábricas mais depressa, quem escala mais rápido, quem domina a cadeia de abastecimento do princípio ao fim. E nesse campo de batalha, a China não está à frente. Está sozinha. O que vais descobrir a seguir é o momento em que tudo muda. A data exata em que esta tecnologia vai chegar à tua vida, ao teu carro, à tua conta de eletricidade. E acredita, vai ser mais cedo do que qualquer analista previu. Agora, olha para o calendário. 2026 é o ano em que tudo muda. Não é uma previsão. É um facto industrial. A Cato, a maior fabricante de baterias do mundo, investiu quase 1,2 mil milhões de euros em investigação e desenvolvimento de baterias de sódio desde 2016, acumulou mais de 1.600 famílias de patentes e tem linhas de produção em massa já operacionais. Em abril de 2026, assinou um contrato de 3 anos com a Hyperstrong para fornecer 60 gigawatts-hora de baterias de sódio para armazenamento de energia. 60 gigawatts-hora. Para comparação, o consumo total de baterias de sódio em todo o mundo em 2025 foi de 9 gigawatts-hora. Este único contrato é mais de 6 vezes o que o mundo inteiro consumiu no ano passado. A BYD, por seu lado, tem a sua linha de produção de 30 gigawatts-hora em Qinghai, a primeira do mundo dedicada exclusivamente a baterias de sódio. Até janeiro de 2026, já tinha produzido mais de 8 gigawatts-hora, com uma taxa de utilização de 75%.
A sua fábrica em Suzhou, com um investimento de 100 mil milhões de yuan, iniciou a construção em março de 2026 e promete mais 30 gigawatts-hora de capacidade anual. Em 2026, a Kato planeia que as suas remessas acumuladas de baterias de sódio atinjam 1 gigawatt-hora, com entregas internacionais a começarem em junho de 2027. E não são apenas as duas gigantes. A Haina Battery Technology, fundada por investigadores da Academia Chinesa de Ciências, já está a produzir em massa 2 tipos de baterias de sódio, uma para armazenamento de energia e outra para veículos pequenos, e planeia lançar uma terceira em outubro de 2025. O pai das baterias de lítio chinesas, Shen Liquan, com 85 anos, ainda supervisiona a investigação da Haina. O legado de uma vida está a ser construído em sódio. A escala é alucinante. A capacidade total de baterias de sódio já construída e em construção na China ultrapassa os 320 gigawatts-hora. Só no primeiro semestre de 2026, foram adicionados mais de 80 gigawatts-hora. Para 2026, a China controla mais de 70% da cadeia de abastecimento global de baterias de sódio. E o custo? As baterias de sódio da Kato estão atualmente entre 55 e 70 dólares por quilowatt-hora, contra 60 a 80 dólares das LFP de lítio. A diferença ainda não é enorme, mas as projeções para 2028 são de 45 a 55 dólares por quilowatt-hora para o sódio, contra 55 a 65 para o lítio. A partir de 2027, espera-se que o custo do sódio seja inferior ao do lítio. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador.